o caminhar por lazer, por prazer, por oposição ou integração com o caminhar funcional, da deslocação para o trabalho, a deslocação para a escola. Letícia, como é que nós podemos definir isto de caminhar em lazer ou caminhar por prazer? E depois, de que maneira é que o caminhar por prazer pode ou não pode estar integrado com o caminhar funcional, com o caminhar no dia-a-dia para o trabalho? Bom, acho que a primeira coisa é que o caminhar funcional, ele precisa ser prazeroso também. Infelizmente, nas nossas cidades, ele não é, e por isso que, por exemplo, nas cidades latino-americanas, que são muito menos estruturadas do que as cidades europeias, por exemplo, se a gente compara São Paulo mesmo com Londres, a nossa divisão modal em São Paulo é muito maior quem caminha, e não é porque é uma cidade que é melhor para caminhar. Então, ainda as pessoas que se deslocam a pé sentem muito pouco prazer fazendo esse deslocamento a pé. Pelo contrário, como o Pedro vinha colocando, são as pessoas que são negligenciadas por essa estrutura, que correm o risco de cair nesse trajeto, de serem atropeladas nesse trajeto. Então, não deveria ser separado, inclusive, uma coisa da outra. Mas quando é tão pouco prazeroso o deslocamento diário, a gente acaba fazendo essa segregação, né? Como se a gente tivesse uma vida produtiva e uma vida de lazer que tivesse que ser completamente separada. E justamente porque a gente tem esse olhar, planeja-se as cidades pensando só numa vida produtiva, e pensando na vida produtiva é que a gente faz pouco por quem caminha, porque as mulheres são as que mais caminham nas cidades, e muitas vezes pelo que a gente chama de atividades reprodutivas, que numa lógica capitalista, né, são desconsideradas, porque são as atividades de cuidado, são as atividades não remuneradas, de cuidado com filhos, de cuidado com pais, de cuidado com outras pessoas, de compras, e não são consideradas no planejamento. E aí elas não são nem essas atividades que vocês estão dizendo quase que utilitárias, porque do ponto de vista de quem planeja a cidade nem está olhando para esse tipo de deslocamento, nem úteis são e nem prazerosas, né? Então a gente tem aí um outro limbo de quem efetivamente se desloca a pé ou está a pé na cidade. E eu acho que outra questão importante para a gente colocar com isso é talvez também ter notado, pelo menos aqui no Brasil, e imagino que na Europa isso também tenha acontecido, que mais pessoas começaram a sair para caminhadas não utilitárias por uma questão da pandemia e do confinamento, né? Quando você ficou isolada dentro de casa, fazendo muitas atividades dentro de casa, as pessoas começaram a sair para caminhar simplesmente pelo passeio mesmo. Então, realmente, sem essa lógica de ter que chegar a algum lugar ou ter uma razão para aquilo. E aqui, em algumas pesquisas que foram feitas em São Paulo, foi o momento em que as pessoas perceberam que, por exemplo, a infraestrutura dos seus bairros estavam muito ruins. Justamente porque não eram caminhadas utilitárias e porque elas estavam caminhando mais no entorno das suas casas por lazer. E perceberam quão difícil é caminhar por lazer na cidade, né? Simplesmente sair para caminhar, para observar, para se exercitar e esse tipo de coisa.